casa? O vapor não vai com a pressão. Isso, muito bem. O vapor, se eu mudo a pressão, ele pode se tornar líquido. É o vapor. O gás, não. Exatamente, isso aí, Marcelo. Marcelo acertou. Então, nós vimos que essa é a diferença, né? Até então, antes da gente saber essa diferença, a apostila ela sempre traz uma hora como gás, uma hora como vapor. E vocês vão encontrar também alguns exercícios na internet que às vezes fala vapor, mas não é vapor, é gás, tá? Alguns gráficos, algum diagrama de fases. Eu vi vários na internet que vem assim, escrito gás, não é vapor, mas é errado. O que está no diagrama de fases é o vapor, não o gás, ok? Então, sabendo dessa diferença, que eu só consigo transformar um gás em um líquido variando a temperatura. Variando a pressão, eu não consigo fazer isso. Já com o vapor, se eu variar a temperatura ou se eu variar a pressão, eu transformo um vapor em líquido, ok? Então, ó, na física, nós costumamos a trabalhar com situações ideais. O que seria uma situação ideal? Toda vez que a gente fala assim, considerando uma situação ideal, uma corda ideal, uma superfície ideal, o que seria esse ideal? São situações perfeitas. O que seria uma situação perfeita? Por exemplo, uma superfície ideal, uma superfície sem atrito. Né? Considerando a corda ideal, desprezando a massa da corda, desprezando vários itens, né? Considerando uma corda ideal, então como se fosse uma corda perfeita, né? Então são situações perfeitas. Quando a gente trabalha com o estudo de gases, nós vamos trabalhar também com o gás ideal. O que é um gás ideal? É um gás que trabalha ali numa situação perfeita. Em situações ideais é um pouco diferente, né? Por exemplo, outro exemplo de situação ideal. Um carro em movimento retilíneo uniforme. Você consegue andar 100 km em movimento retilíneo uniforme? Não, porque na pista nós temos aceleração, que vai fazer com que a velocidade mude. Eu tenho curvas, que não vai fazer com que aquele carro ande em movimento retilíneo. Enfim, então, a situação real é diferente de uma situação ideal. E no estudo dos gases, nós vamos trabalhar com um gás perfeito, ou também chamamos de gás ideal, que seriam as condições perfeitas de um gás, tá? Quais seriam essas condições perfeitas para o gás? As condições perfeitas são, as moléculas, elas são pontos materiais. O que são pontos materiais? Quando massa, comprimento, é um ponto, né? Lembra lá de ponto material e corpo extenso? O ponto material considera um ponto. Um ponto, sem considerar massa, sem considerar comprimento, é um ponto. Corpo extenso é quando as dimensões daquele corpo são importantes. Então, o gás ideal é quando eu considero as moléculas como se fossem pontos. Ignoro o tamanho, ignoro a massa daquelas moléculas. Há um grande número de moléculas em movimentos desordenados. Então, as moléculas estão se movimentando de um lado para o outro bagunçadamente, né? E ocorrem choques perfeitamente elásticos. O que é um choque perfeitamente elástico? Bate e volta, ou seja, há uma conservação da quantidade de movimento, né? E há também uma conservação de energia. A energia que ele bateu, ele vai voltar para o mesmo lugar. Então é como se essas partículas elas se chocassem e retornassem para o mesmo lugar, tá? E só são consideradas as forças que agem durante o choque entre as moléculas. Então, um gás ideal, ele tem essas características. É um gás perfeito, um gás sem nenhuma interferência, tá? Então, esse estudo de gases, nós vamos estudar um gás ideal, na maioria das vezes, tá? Então, variáveis do estado de um gás ideal. O que são essas variáveis? Aqui no estudo dos gases, o que a gente vai fazer? Nós vamos brincar com alguns conceitos. Quais são esses conceitos que a gente vai brincar? Temperatura, pressão, qual que é o outro? Muito bem. Então, nós vamos trabalhar com esses três conceitos. Nós vamos brincar com esses três conceitos. É como se eu pegasse um recipiente, tá? Colocasse aqui uma porção de gás dentro do recipiente, colocasse um êmbolo aqui, ó. E eu vou começar a mexer na pressão, mexer no volume, mexer na temperatura. E ver o que acontece quando eu faço essas alterações, né?
Então, ó, vamos lá. Variáveis de estado de um gás. A quantidade de partículas de um gás é muito grande, da ordem de 10 a 20 partículas por centímetro cúbico. Para maior facilidade, avaliamos a quantidade de gás por meio do seu número de mols. Estou para gravar já. Devemos lembrar que um mol de gás se constitui de um número de moléculas desse gás, dado pelo número de Avogadro. Na 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol. Então, vale a relação. Número é igual à massa do gás dividido pela massa de um mol. Para determinar a massa de um gás perfeito, as variáveis do estado são as grandezas físicas que o caracterizam: temperatura, volume e pressão. Então, o que a gente vai estudar aqui? Se eu aumentar a temperatura, o que acontece com o volume e com a pressão? Qual que vai ser o efeito disso? Eu coloco um gás no recipiente, então aumenta a temperatura. O que vai acontecer com o volume e com a pressão? Se eu aumento a pressão, o que acontece com o volume e com a temperatura? Então, você vai ficar fazendo esses estudos para entender como que esse gás vai se comportar, mexendo nessas três variáveis, tá? Alterando essas três variáveis. A temperatura. Vocês sabem que a temperatura, qual que é a unidade da temperatura no Sistema Internacional de Unidades? Kelvin, mas a usual é Celsius. Aqui no estudo de gases, nós não vamos utilizar o grau Celsius, nós vamos utilizar sempre em Kelvin. Então, se você tem um exercício que vai trabalhar com temperatura na escala Celsius, você vai ter que converter para a escala Kelvin. E isso você já sabe fazer, certo? Então, cuidado, no estudo de gases, temperatura vai ser utilizada em Kelvin. O volume, né, ó. Como os gases são altamente expansíveis, suas moléculas ocupam todo o espaço dos recipientes nos quais estão inseridos. Então, os gases e os líquidos, que são os fluidos, eles conseguem se adaptar facilmente ao ambiente que eles estão inseridos. Então, se eu colocar tanto um gás quanto um líquido dentro de um recipiente quadrado, ele vai ocupar todo o volume daquele recipiente quadrado. Assim, se eu colocar dentro de um cone, dentro de uma esfera, ele vai ocupar todo aquele volume. Ele é fácil de se adaptar ao volume do recipiente que eu coloco ele, né? Então, assim, o volume do gás é exatamente o volume do recipiente que ele está dentro. Nas figuras está representada a mesma massa de um gás colocada em dois recipientes de volumes diferentes. O que acontece aqui nessas duas situações? Do recipiente menor, o que aconteceu com as moléculas desse gás? Elas estão mais próximas, né? Então, essa é a diferença. Mas ele conseguiu se adaptar de acordo com o volume do recipiente. Certo? Então, no Sistema Internacional SI, a unidade do volume de um gás é um metro cúbico. Outras unidades são muito utilizadas. O litro, centímetro cúbico, o decímetro cúbico. Então, aqui está a relação para a gente poder fazer as conversões. Então, um metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá? 10 a terceira litros. Então, um metro cúbico, 1000 litros. Um metro cúbico também pode ser igual a 10 a sexta centímetro cúbico. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. 1 litro é igual a 1 decímetro. Então, ó, essa relação aqui, ó, ela é importante porque, às vezes, nesse tipo de exercício, é muito comum fazer essas conversões. E sabendo essas relações aqui, ó, principalmente que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Que é o que vai aparecer mais, você tem que saber. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Para você poder fazer as conversões quando necessárias. E a pressão, nós já estudamos pressão. O que é a pressão? Isso. Pressão é força pela área. Qual que é a unidade de pressão no Sistema Internacional? Muito bom. Olha, estão afiados, hein? Nós falamos que a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado ou Pascal, que é a mesma coisa, tá? Usualmente falamos Pascal, no Sistema Internacional utilizamos Newton por metro quadrado, tá? Outras unidades também são utilizadas. Quais são elas? Um ATM, não é? Quanto que vale um ATM? 10 a quinta Pascal. Muito bem, Renato. Não, porque você falou, não ouvi você falando, que eu vi falando. Não, vou falar, não, você falou, eu não vi. Onde você falou? Muito bom, aí, ó. Então, um ATM é igual a
10 a quinta Pascal, tá? Então essa também é uma unidade muito utilizada. E 1 milímetro ou centímetro de mercúrio, tá? Vocês já viram esses aparelhinhos aqui, ó, de pressão? Vidinho? Vocês vão ver que aqui uma dessas escalas aqui vai estar em milímetro ou centímetro de mercúrio também. Ó, no dia a dia é muito comum encontrar medidas de pressão fora do sistema internacional. Ao medir a pressão, o médico usa um equipamento que fornece a pressão sistólica e diastólica em milímetros de mercúrio. Na imagem, podemos observar que os valores são 120 miligramas de mercúrio e 80 miligramas de mercúrio. Porém, é muito comum os médicos dizerem apenas 12 por 18. 12 por 8, né? Nesse caso, os valores estão em centímetros de mercúrio. Em homenagem à evangelista Torricelli, a unidade de milímetro de mercúrio também pode ser chamada de torque. Esse negócio da pressão aqui, ó, nada a ver com conteúdo. Não acredita nisso. Aqueles que você põe no pulso, uma vez eu estava com a pressão lá que eu estava quase infartando, se fosse verdade. Então não consigo. Quando vocês estiverem com pressão alta, vai na farmácia, manda medir lá naqueles manuais. Esses digitais aqui não é de confiança, não. Mas vocês vão ver que lá do lado dele vai estar lá centímetro ou milímetro de mercúrio, tá? Essa é a curiosidade. E nós também utilizamos, principalmente nas engenharias, é difícil utilizar a pressão em ATM. ATM até que aparece, mas é mais comum utilizar em PSI, que é uma outra unidade de pressão, tá? Essa unidade de PSI, quem usa mais são os engenheiros. Quando a gente estuda pressão na água, pressão de alguns dutos, algumas coisas, a gente usa sempre PSI, tá? Então, na indústria, em equipamentos, esses aqui são os manômetros. Vocês já viram isso daqui. Os manômetros, os barômetros, tudo que for um ômetro vai medir pressão, tá? A terminação em ômetro vai medir pressão. Então, eles utilizam PSI, a unidade, tá? Ou libra força por polegada quadrada, que vale aproximadamente 0,07 ATM, ou um ATM igual a 14,7 PSI. Então, essas relações aqui são importantes para quê? Para fazer conversão. Se caso você está numa prova, você não lembra quanto que vale o PSI, se você souber que um ATM vale 14,7 PSI, você consegue fazer a conversão com regrinha de 3. É bem fácil. Não é difícil. Vamos lá. Transformações gasosas. Apresentadas as variáveis de estado V, T e P, V é volume, T temperatura, P pressão. Podemos dizer que, para determinada massa de gás, a variação de pelo menos duas dessas variáveis caracteriza uma transformação sofrida pelo gás. Assim, podemos ter transformações em temperatura constante, isotérmica, volume constante, isométrica ou isocórica, ou isovolumétrica, também pode aparecer, tá? Ou em pressão constante, isobárica. Então, o que acontece? A gente pode mexer com duas variáveis e fazer uma transformação desse gás, tá? Então, a transformação isométrica ou isovolumétrica, que também é mais fácil de lembrar, isovolumétrica vem de volume. Quer dizer o quê? Que o volume permanece constante. Quais as outras variáveis que vão alterar? Pressão e temperatura. Por quê? O volume é constante. Pressão é uma transformação isobárica. Isobárica porque a pressão é constante, a pressão não vai variar. Ela vai estar sempre no mesmo valor. Quem vai variar? Volume e temperatura. Certo? Transformação isotérmica. Térmica de temperatura. Então quer dizer que a temperatura não vai variar, a temperatura vai ser constante. Eu vou mexer no que então? No volume e na pressão. Tá? Então, quando eu mexo uma variável constante, eu vou fazer uma transformação gasosa mexendo nas outras duas variáveis e ela vai mudar alguma coisa ali no meio. E aí você começa a fazer os estudos. Tá? Nossa, eu estou falando muito. Falta muito aí. Transformação isotérmica. A isotérmica é quando a temperatura permanece constante. Tá? A fim de estudar o comportamento dos gases ideais nessa situação, Robert Boyle realizou por volta de 1660
experimentos em que uma massa de gás era confinada em um tubo cilíndrico a temperatura constante. Aumentando a pressão no interior do tubo, ele percebeu que o volume do gás diminuía. Medindo o volume final, ele notou que após a compressão, o produto da pressão e o volume se mantiveram constantes, ou seja, as grandezas eram inversamente proporcionais. Então ele viu que ele chegou nessa equação aqui, ó, onde a pressão vezes o volume era um valor constante, tá? O K vem de constante. Foi daí que começou-se a construir um modelo matemático para chegar na equação geral dos gases. Como é que vocês aprenderam a equação geral dos gases? Tem algum macete com o nome? Tem essa daí e tem a outra também. Isso. Aí vocês aprenderam algum nome específico? Isso. Lembra da equação geral dos gases? Isso daí. Primitivo ou notório. Tem que ficar uma constante. Essa constatação ficou conhecida como lei de Boyle. Numa transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, sofrida por uma massa constante de gás, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a pressão, diminui o volume. Se eu aumento o volume, diminui a pressão. E assim sucessivamente. Nossa! Sendo assim, temos que a transformação de um gás do estado 1 para o estado 2 pode ser escrita matematicamente como? Se eu multiplicar a pressão pelo volume, ela vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2. Ela vai se manter constante, não é? Então, se eu tenho uma constante, eu posso falar que PV é igual a PV. PV1 é igual a PV2. Tá? Para ilustrar o comportamento da transformação isotérmica, apresentamos o diagrama da pressão em função do volume. Então, aqui, ó, na transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, o que eu vou mexer? Se a temperatura é constante, eu vou mexer na pressão e no volume, né? São as outras duas variáveis. Então, o gráfico de uma transformação isotérmica, eu vou ter nos meus eixos x e y a pressão e o volume, tá? Onde essa curva, que é uma hipérbole, nós chamamos de isotérmica, tá? Então, eu vou brincar numa transformação isotérmica com a pressão e com o volume, porque a temperatura é constante, tá? Então, alterando a pressão e o volume, eu vou ver o que vai acontecer. Se eu aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Se eu aumentar o volume, o que acontece com a pressão? E assim por diante, tá? Então, pegando esse exemplo aqui, aumentando a temperatura da massa gasosa, o produto P vezes V também é elevado. Assim, a hipérbole estará mais afastada da origem dos eixos. Então, olha aqui, ó. Eu tenho três curvas, certo? Eu tenho aqui a isoterma C, o B e o A. Essas três curvas são temperaturas diferentes, onde a temperatura de C é maior que a temperatura de B, que é maior que a temperatura de A. Então, quanto maior for a minha temperatura, mais afastado do gráfico vai estar o meu isotérmico. Tá? Então, se eu vou aumentando a temperatura, ela vai se afastando cada vez mais. Se eu vou diminuindo a temperatura, ela vai ficando cada vez mais próxima do meu gráfico. Tá? Transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É quando eu vou mexer com o... Muito bom. Delícia, hein? Vocês estão craques. Então, a transformação isobárica é isso aí. Quando a minha pressão é constante e eu vou mexer agora do quê? No meu volume e na minha temperatura. Então, é aquela na qual entre dois estados variam a temperatura e o volume, com a pressão permanecendo constante. Em uma transformação isobárica, a lei de Charles-Gay-Luz estabelece: para uma dada massa gasosa mantida em pressão constante, o volume e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Então, matematicamente, temos, como na transformação isobárica a pressão é constante, as variáveis que eu vou mexer é volume e temperatura. Então, o volume dividido pela temperatura vai ser uma constante, tá? Então, cuidado. Por quê? Na transformação isotérmica,
o produto da pressão pelo volume é uma constante, tá? Então tem essas diferencinhas. Vocês aprenderam esse conteúdo em química também na frente? Aprende? Então tá. Então por isso você já está um craque, né? De aprender em física, aprender em química, aprender em física, aprender em química de novo. Assim, para uma transformação isobárica, de um estado 1 para o estado 2, podemos escrever, então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Assim como na transformação isotérmica, o que é a transformação isotérmica? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes T2, né? Então, vale a relação também da isotérmica e da isobárica. O diagrama seguinte ilustra o comportamento do volume em função da temperatura para uma transformação isobárica. Puxa, então, na transformação isobárica, a pressão é constante. Quais são as mais variáveis? Volume e temperatura em Kelvin. Ó o casinho ali para lembrar vocês. Tá? Então, quando eu tenho volume pela temperatura, eu tenho esse gráfico característico, uma reta linear crescente, né? É importante salientar que a tangente do ângulo θ é igual a constante. Está inversamente proporcional à pressão, logo, quanto maior o ângulo θ, menor será a pressão. Então, quanto mais próximo eu for chegando aqui, ó, né, menor for esse meu ângulo, vai acontecer o que com a pressão? Né? Quanto maior o ângulo, menor será a pressão. Quanto menor o ângulo, maior a pressão. É isso? Então, ó, o PA é menor que PB, que é menor que PC. É isso? Então, quando eu vou aumentando o ângulo, a pressão vai diminuindo. Tá? Transformação isométrica. É aquela na qual dois estados variam a temperatura e a pressão, com o volume permanecendo constante. Ó, eu acho melhor chamar de transformação isovolumétrica. Por que isovolumétrica? Porque vai lembrar do volume, né? Automaticamente você lembra. Isotérmica, temperatura. Isobárica, pressão. E isovolumétrica, volume. Então fica mais fácil de lembrar, né? Então, na transformação isométrica, a lei de Charles-Gay-Lussac estabelece: para uma dada massa gasosa mantida em volume constante, a pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Então, agora, o volume vai ser uma constante. Então, o volume vai ser o quê? P sobre T igual a uma constante. Então, mudou. De novo, né? Onde minhas variáveis agora vai ser a pressão e a temperatura. Então, ele diz o seguinte, que P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2. Tá? Para ilustrar o comportamento da transformação isométrica, apresentamos o diagrama da pressão em função da temperatura. Então, aqui está também pressão e temperatura, onde fica constante o volume, né? Então, é importante salientar que a tangente do ângulo é igual ao K, e K é inversamente proporcional ao volume. Logo, quanto maior o ângulo θ, menor vai ser o volume ocupado. Então, se eu pegar aqui, ó, esse volume C vai ser o menor de todos. Então, VA vai ser maior que VB, que vai ser maior que VC. Então, quanto maior vai ser meu ângulo, o que acontece com o volume? Menor vai ser o volume, né? Inversamente proporcionais. Certo? E o volume passa a ser constante. E, por fim, chegamos na Lei Geral dos Gases. Será que eu vou chegar nessa parte? Não. Espera aqui. Equação geral Lei Geral dos Gases, né? Essa parte de gases, uma dica, façam... Por que eu pedi fazer um resumo? Porque fica mais fácil para entender. Você pega lá, qual que é a equação geral dos gases, aí você pega as transformações gasosas. Isotérmica, coloca a equação. Isobárica, coloca a equação. Isovolumétrica, coloca a equação. E aí você faz, não é bem um mapa mental, mas você consegue diferenciar e dividir certinho qual que é a equação correta para cada caso, né? Então, a Lei Geral dos Gases ideais.
P vezes V dividido por T é igual a K, que é o PV igual a Pogotó, né, que você está vendo agora. Essa é a equação geral dos gases. Então, P vezes V, dividido pela temperatura, vai ser um valor constante, né? Então, sabendo dessa equação, ele chega na seguinte expressão, ó. PV é igual a Pogotó, tá? Pressão vezes volume dividido por temperatura tem que ser igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2, que também é uma constante. Então, percebe que eles são muito parecidos, né? A única transformação que o gráfico ele fica mais diferente é a isotérmica, mas a isobárica e a isovolumétrica, os gráficos são parecidos, né? Eles são gráficos lineares crescentes, a reta crescente. Já a isotérmica é uma hipérbole, né? Então ela é que muda um pouco mais. Mas em todos os casos, né, o produto ou a razão da pressão, do volume da temperatura vão ser valores constantes. Então, através de juntando essas três transformações gasosas, ele chegou o quê? Nessa equação aqui, ó. Tá? Que é o PV igual a Pogotó. Para quem não lembrava. Correto? Então, na quinta-feira eu continuo explicando, porque está todo mundo dormindo hoje. Nem conversar, estão conversando, né? Preocupante. Aqui na sala é o inverso, né? Quando não conversa, tem algo errado. Então,